Olá, sintonizados, nós estamos no episódio 60 do CBcast aqui de Unai, o nosso CBcast. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de alienação parental, uma questão muito séria e importante. Para falar sobre esse tema, Fernando Souza Ferreira, ele é psicólogo, mestre em psicologia clínica e cultura pela UNB. Ele fez especialização em psicologia de saúde pelo Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região. Ele é especialista em saúde mental. Ele é atuante como psicólogo clínico na saúde pública e também professor do curso de psicologia aqui em Unai. Seja muito bem-vindo, Fernando, para falar sobre esse importante tema. Muito obrigado pelo convite. Muito bacana. E o título do nosso episódio, sintonizados, é Alienação Parental, Proteção ou Arma Jurídica. Nós vamos falar um pouquinho da Lei 12.318, que é de 2010, já tem 16 anos aí essa lei, e explicar quais foram as falhas, quais são os pontos fracos, pontos fortes dessa lei, né, Fernando? Sobre o olhar da psicologia, o olhar comportamental e o olhar da experiência do Fernando. Primeiro, nós temos que explicar para os nossos sintonizados, Fernando, o que é a síndrome da alienação parental. Boa noite. Então, alienação parental é um conceito que é utilizado para descrever, né, alguns comportamentos, né, mas ele diz de um comportamento quando você tem cônjuges, né, que estão no processo de separação e um dos lados adota comportamentos de forma a manipular os filhos, né, e manipular psicologicamente os filhos e colocar os filhos contra um dos lados, né? Então, um cônjuge tende a adotar uma postura em relação aos filhos de manipulação para que esses filhos adotem posturas também hostis em relação ao cônjuge, né, à outra parte. Né? Em síntese, nós podemos dizer, doutor Fernando, que há um dos pais ali, seja separados ou seja ainda em convivência, pais, eles colocam os filhos menores dentro do conflito, chamando essas pessoas, esses adolescentes, crianças, para dentro do conflito e utilizando como instrumento para prejudicar o outro. Exatamente. O que está em questão é a tentativa de prejudicar o outro. Muitas vezes porque algumas separações são mal resolvidas, então ele utiliza o filho como instrumento. Né? Mas é interessante isso também porque a alienação parental ela pode existir mesmo em casais casados, né? Não separados. Então a alienação pode acontecer em casais. O pessoal foca muito no pós-divórcio, pós-separação, mas existem processos, assim, etapas, né, até chegar no divórcio. Né? Durante o casamento, envolvendo outros familiares, né, da família extensa, assim, avós, tios, né, também que podem manipular aquele filho ali contra algum indivíduo da família. Né? De onde essa ideia surgiu? Onde ela foi cunhada, essa expressão, síndrome de alienação parental? Se teríamos uma expressão melhor para explicar essa questão, já vamos entrar nesse ponto também, mas eu queria que você falasse um pouquinho da origem desse termo. Esse termo ele surge na década de 80, é proposto por um psiquiatra, o Richard Gardner, né, que ele observa alguns comportamentos, né, esses comportamentos de manipulação, né, de alguns cônjuges, né, em relação aos filhos, né, e aí ele inicialmente ele até queria, né, colocar uma síndrome, né, de alienação parental, ele queria colocar uma conotação de um transtorno, de uma doença, mas o que não foi para frente assim, né? Mas hoje em dia o que a gente chama de alienação parental é essa descrição desse fenômeno, né, dessas situações, desses comportamentos. Onde um pai, né, manipula o filho. E nós podemos dizer que são comportamentos reiterados, porque uma só comportamento isolado, às vezes fica até difícil de provar, né? Eu falo mais do meu lado jurídico, o tanto que é difícil provar esse tipo de atitude. Mas quando você tem um olhar de comportamento, e até evita falar a palavra alienação parental, parece que as coisas fluem melhor. Eu tenho essa impressão. Exatamente. É porque a gente pensar, né, que ele descreve alguns comportamentos, a gente pensar dos comportamentos que estão envolvidos ali, que muitas vezes estão ligados também ao luto, né, ao processamento, um processo de luto, né, vai descrever melhor esse tipo de fenômeno que a gente está discutindo aqui hoje. Né? Bacana. Depois de 16 anos, né, aproximadamente 16 anos da lei em vigor aqui no Brasil, a Lei 12.318 de 2010,
O que você vê sobre o conteúdo dela? Na prática, ela funciona como um escudo mesmo, uma proteção para criança e adolescente, ou ela acaba jogando mais lenha na fogueira de um conflito? É uma questão que já começa com essa pergunta para o Fernando, um pouquinho mais delicada. A gente tem tido muitas discussões no Brasil acerca dessa questão, porque quando a gente tem essa discussão dessa lei, desse fenômeno chamado de alienação parental, isso foi pensado para defender o interesse da criança, né, que está sendo utilizado enquanto objeto de um adulto para atingir um outro. Contudo, a gente tem observado também que tem utilizado a própria lei, né, o próprio fenômeno, para se defender de alguns comportamentos, né, já feito antes, né? Então, quando, por exemplo, né, um pai e uma mãe fala que o outro genitor está utilizando de alienação parental, né, ele já se defende falando, não, ele que está usando de alienação parental porque ele está querendo determinado comportamento, está querendo me incriminar, né? Entendi. Então, quer dizer, já é utilizada como um contra-ataque. Exatamente. Ela foi pensada para uma finalidade, mas, né, o outro lado utiliza o mesmo fenômeno para utilizar como defesa. Né? Entendi. E fica um tanto quanto confuso você trabalhar com esse ambiente de institucionalização, muitas vezes, isso é levado a tribunais, e a discussão, às vezes, ela não evolui. Então, talvez nós tenhamos aí alguns problemas estruturais, tá, na lei, que não é ruim, mas talvez, né, a gente vai até perguntar para o Fernando desde logo, na sua visão profissional prática, do dia a dia, a lei da alienação parental aqui no Brasil, ela precisa de algumas reformulações, ser repensada em alguns pontos, e quais pontos? Então, essa também já é uma discussão que vem sendo feita, né? E a questão que tem avançado, né, acerca desse termo da alienação parental, é que a gente pensar esse fenômeno, né, não como algo simplista, né, uma tentativa de manipulação, né, mas a gente entender o fenômeno que está acontecendo ali e pensar que naquele momento das famílias, né, de um rompimento, de um laço, de um vínculo familiar, sobretudo dos pais, né, dos cônjuges, né? Dos pais da criança, no caso. Os cônjuges se separam, mas não devem se separar dos filhos, né? Então, pensar um tipo de intervenção que fosse mais positiva, digamos assim, né? Menos violenta em relação às crianças, né? De preferência, né? com alguém que possa mediar essa relação, né? Porque o adulto também, um dos genitores, que também pode atacar, e o outro que está sendo vítima do ataque, né? Sim. Muitas vezes ele faz isso também porque ele está, de alguma forma, sendo mobilizado por aquele processo de separação, né? Perfeito. E você fala aí várias questões interessantes que podem sair dessa resposta. A primeira delas é a situação, por exemplo, vinculada ao fato de você ter uma visão da lei muito negativa. Primeiro que essa lei, aí eu faço um apontamento na minha visão jurídica, que a lei ela tem 9, 10 artigos. 2 foram vetados na época, e era justamente dos artigos que falavam da mediação, que é a desculpa que foi utilizada à época, o argumento jurídico, era que, como se trata de algo indisponível, não poderia ser negociado, ou acordado, ou construído pelas partes. E sim, né, dado pelo Estado juiz, com a sentença que a gente chama de adversarial, aquela sentença que vão se impor algumas consequências. E a mediação ficou de lado até naquele momento. E o segundo ponto é que a lei ela traz modelos e até exemplos do que seria alienação parental. Só que ela não trata isso, doutor Fernando, com alguns exemplos do que não seria alienação parental. Na sua concepção, se nós trabalharmos, por exemplo, com uma técnica, né, de comunicação não violenta, ou que seja também técnicas mais modernas, como parentalidade positiva, seria algo que poderia trazer uma cara nova para essa estrutura legal? Sim. E falando assim, né, de uma posição mais do ponto de vista clínico, né, mas que não deixa de levar em conta, né, esses pontos também. Esses pontos são principais, assim. Então, a forma com que aborda, né, essa separação, esse processo, né, de separação dos pais,
que muitas vezes, né, a alienação está ligada a isso, né? Como que os pais processam aquela separação? Porque muitas vezes a alienação é uma forma de um genitor atacar o outro pelo filho, né? Sim. Então, o problema não é a separação em si, nem para as crianças, né? Porque a gente tem dados que mostram que as crianças que vivem em ambientes onde os pais estão no mesmo ambiente, mas se tratam com hostilidade, né? São muitas vezes mais danosos do que um ambiente onde os pais se separam e o filho, né, tem uma boa convivência, mais harmoniosa. Principalmente quando a separação é dialogada, planejada em relação aos filhos, né? Exatamente. Divulgada de forma adequada, tratada de maneira adequada, com previsibilidade, todo aquele ambiente de clínico que é previsto. Isso. Usando o vocabulário adequado para cada tipo de idade, né, de desenvolvimento infantil. Quais são os tipos de idade que você separaria de tratamentos assim, em relação a esses casos conflituosos, vamos assim chamar? Isso. Olha, cada idade vai processar isso de uma forma diferente a partir do seu desenvolvimento, né? Então, as crianças menores, aquelas que têm um comportamento, o processamento, né, a cognição e o pensamento mais concreto, né? Eles vão, como eles têm um pensamento concreto, ou seja, a coisa da forma com que eles recebem, né? E eles também têm uma compreensão de mundo, né? Muito egocêntrica, né? A partir do seu mundo. Então eles tendem a acreditar que o que está acontecendo no seu entorno é culpa deles. Perfeito. Né? Porque a visão deles é como se eles fossem o centro do mundo, e tudo muito concreto. Então, se um pai e uma mãe fala que o outro é um monstro, né? Ele vai ver literalmente o outro como um monstro. E também tem um outro fator que nessa primeira infância também, né, a criança está num processo de formação de identidade, né? Sim. Que o principal formador de identidade da criança são os pais, né, que são os espelhos, que é o espelho da criança, né? Perfeito. Então, se ele tem como referência o pai, né, ou a mãe, que é um monstro, que é um lixo, né, que é o que ele escuta, né, do que aliena, vai né? internalizar isso. Ele vai achar que o outro é um lixo, mas que ele também é um lixo, porque ele é o outro, né? Metade dele é o pai, metade é a mãe. Então, assim, a referência que ele vai ter... Ele não tem autonomia ainda para imaginar um ser autônomo. Exato. Está em processo de formação. De formação. E aí, a construção da identidade dele também vai passar muito por essa via, assim, né? De ter, né, baixa autoestima, né? Sim. Se ver de forma negativa, né? Muitas vezes eles tendem também a ocupar, né, um espaço ou um lugar, né, de defesa de um do outro, né? Se o outro está fazendo assim com meu pai, né? Então tende a defender, né? E é ruim para a criança, assim, porque o ideal é que ele não precisa escolher, né, quem amar, que ele possa amar os dois, né? Exatamente. Ele sempre é chamado a escolher um dos dois. Aliás, eu gostaria que você exemplificasse prática do que é a alienação parental, dando alguns exemplos. Por exemplo, assim, será que é possível dizer que quando um pai utiliza a criança para dar recados para o outro, até de questões íntimas, ou mesmo se justificar, dizer que por que atrasou a pensão, utilizando o filho como moeda de recado. O mensageiro, outro, né? Isso aí configura comportamentos que podem chegar a esse tipo de situação negativa? Sim, porque a criança está naquele meio naquele jogo ali de relações de poder, inclusive, né? E essas questões que devem ser resolvidas entre os pais, né? Se está atrasado, a criança não tem culpa, né? Assim, perguntar ao outro, né? Com quem que ele estava, que roupa que ele saiu, o que ele fez, está vendo, estava com o outro, ou estava com a outra, ele não gosta mais da gente, escolher uma outra pessoa, né? Então isso faz com que como se colocasse a criança, né, contra um dos lados dos genitores, né? E é péssimo para a criança ter que escolher um dos lados, né? Você falou uma coisa interessante, doutor Fernando, porque às vezes a lei ela traz só um aspecto negativo e não traz conteúdos de parentalidade positiva e técnicas de como mostrar para as pessoas o que seria uma relação saudável, mesmo em famílias cujos pais se separaram. Então, por exemplo, parentalidade positiva, o que significa basicamente isso? Pelo que eu observei, é simplesmente você compreender a criança e adolescente como uma pessoa em desenvolvimento e saber justamente essas peculiaridades que você mencionou. Ou seja, compreender que a criança, quando há uma disputa entre os pais, ele se sente culpado, ele é autoculpado, pode gerar ansiedade, depressão, vergonha, dependendo da idade que se estivermos falando, né, dos 8 até, né, a determinada idade, dos 12
até outras idades da adolescência um pouco maior, ele vai se sentir, né, com comportamentos e com efeitos, né, peculiares desse tipo de situação. Mas, na minha visão, eu vejo que talvez a lei poderia ser aprimorada no sentido de se transformar num microsistema, né? Ou seja, conceituar mesmo, começar conceituando. O que é alienação parental? O que são comportamentos, né, que buscam ali a não se configurar como alienação parental? Quais são os princípios que a lei rege? Para depois falar das questões negativas, porque ela ficou só negativa e quando ela foi anunciada, pelo que eu lembro, eu era estudante de direito, ainda estudando para concurso, se dizia o seguinte, que uma das ferramentas, e colocava isso como apanágio para a solução de todos esses conflitos, era a inversão da guarda, como um dos principais objetos. Identificou a alienação parental, advertência e a inversão da guarda, o que causava, às vezes, um impacto, né, negativo muito grande. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento, qual a principal sequela da criança, não só sobre a questão de ser vítima de alienação parental, mas também dessa inversão da guarda aplicada muitas vezes de forma irregular ou no contexto clínico de forma errada. E quais os tratamentos para essa vítima? Sim. Então, as consequências que a gente pode ter, né, desde uma criança que vai introjetar uma culpa que não é dela, ela vai achar que ela é culpada daquela situação. Ela pode fazer uma construção de identidade, né, como identificar, então se o outro é um monstro, eu sou um monstro, né? Ela, dependendo de como isso é passado para ela, né, ela identificar assim, então quer dizer que acabou porque então as coisas que eu acreditavam que fossem funcionar, então nada funciona, não tem regras, não tem lei, e ela pode partir para alguns comportamentos assim, né, inadequados também, né, como afronta também, né, que pode acontecer. A outra pergunta que você colocou, além dos comportamentos na criança ou adolescente, é... Qual o tratamento para ela, né? Ah, sim. E aí o que a gente... O que se espera que é adequado? Assim? Então, do ponto de vista dos pais, né, que os pais entendam, né, que a relação conjugal é uma e que a relação parental é outra, né? A conjugalidade e parentalidade. Sim. Embora os cônjuges... Muito importante isso. Depois que se separa, não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe. Ou seja, não perde vínculo de parentalidade. Continua sendo pai, continua sendo mãe. Não alterou, não deveria alterar nada em relação à criança. Claro que como a separação é uma mudança, né, vai alterar questões práticas, mas não deveria alterar a questão, né, sentimental, do amor, do afeto, da compreensão e justamente da parentalidade positiva, né, Fernando? Que é você cuidar dessa criança, compreendendo, mas com firmeza, tá? Dando afeto e incluir a criança ou adolescente nesse processo, né? Essa questão da previsibilidade, a comunicação quando vai ser feita, uma comunicação não violenta, né? Assim, não denigrir a imagem do outro, as questões que dizem respeito a casal devem ser tratadas entre o casal. Se o casal não se dá bem, pode até terceirizar advogados, né? Mas que não inclua os filhos nesse jogo, né? Porque a relação entre pai, filho, mãe, filho, né? Ou qualquer entre o cuidador, né? O guardião. Dos pais, o guardião, né? E os filhos, né? Ela deve ser preservada, né? O adequado é isso, é que o filho não precise escolher, né? Eu tenho que tomar um lado, né? É muito ruim o filho ter que tomar um lado e pensar que o outro é mau, né? Tem uma situação bastante corriqueira, eu diria, que é aquele fato do adolescente ou a criança, ter aquela lealdade reforçada pelo guardião. Ou seja, parece que é um pecado o adolescente chegar na casa do guardião e dizer: eu me diverti demais na casa do meu pai ou da minha mãe, que não é o guardião. De fato, né, não está ali com a guarda unilateral ou a residência base, né, dele, e esse reforço à lealdade, né, muitas vezes precisa ser tomado cuidado, né, Fernando? Sim, porque é um sofrimento para ele, assim, né, ele tem que tomar um partido, né, então quer dizer que eu não posso gostar de estar com o outro lado, né? Sim, ele pode, né, e é importante que os pais trabalhem isso, né, os pais tenham essa noção. E é importante que os pais cuidem de si também. Seria, né? O próprio pai falar bem do outro para o filho, muitas vezes? Sim, né? Se ele foi um péssimo marido, uma péssima esposa, é uma coisa, né? Mas de repente pode ser que ele seja um excelente pai.
Maravilha. Às vezes ele não foi um bom marido, mas é um excelente pai, né? Muito bom. Sintonizados, nós estamos trabalhando aqui, falando, conversando, dialogando sobre alienação parental, falando sobre críticas da lei, o que ela pode ser melhorada. É um tema muito palpitante, porque envolve aí alguns conflitos. Mas, Fernando, como profissionais do direito como os profissionais do direito e da psicologia, eles podem melhorar a interação para melhor desenvolver esses ambientes de conflituosidade? Eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Que é provocar espaços para discussão, para conversas, entender que eles são complementares, né? Que talvez o direito não tenha todas as respostas, a psicologia também não tem, né? É algo multidisciplinar. Que a gente possa conversar multidisciplinarmente, pensando no bem-estar do principal envolvido ali, que é a criança, né? Que ela não, que ela tá ali, né? Sobre um cuidado né, dos genitores ali, né? E muitas vezes essa criança não tem recurso, não sabe o que está acontecendo, então precisa de ser cuidada, né? Cada situação é uma situação bem peculiar, porque a gente costuma falar em melhor interesse. Esse é um princípio que nós do direito utilizamos com frequência, que eu acredito que os psicólogos ficam um pouquinho em dúvida sobre isso, é um ponto. O melhor interesse da criança e do adolescente. O que seria isso? É um conteúdo muito vago. É como você dizer, Fernando, a gente critica até isso com muito cuidado, assim, claro, mas dignidade da pessoa. É um super princípio amplíssimo que você busca, às vezes, nada muito concreto e muito abstrato. Então é preciso que a gente direcione isso para o caso concreto e busque ali soluções concretas. Você defende, talvez, que nós poderíamos utilizar modelos como audiências concentradas em varas cíveis? Acho muito legal. A experiência que eu tive foi muito interessante, né? Assim, porque tem vários profissionais de diferentes áreas, né, da psicologia clínica, da psicologia social, da psicologia jurídica, do direito, né, de outros saberes, né, e cada um vai dizer, né, do seu ponto de vista, do seu olhar, porque a gente vai pensar que o ser humano ele é complexo mesmo, ele é multifatorial, ele tem precisa de diferentes olhares, assim, né, e pensar que quando a gente está pensando nesse fenômeno, né, chamando aqui de alienação parental, né? Seria interessante se a gente conseguisse um bem-estar de todos os envolvidos, né? Perfeito. Da criança, mas também do pai, da mãe, né? Do cuidador, né? Ou dos pais ou das mães, né? Quem quer que seja, que fique bom para todo mundo, né? Porque muitas vezes esse genitor ou a genitora que está atacando o outro, né? Utilizando a criança enquanto objeto de ataque, muitas vezes ele também precisa ser cuidado, né? Então a gente tem que ter esse olhar, O que eu percebo também, Fernando, é falta de informação. É por isso que eu acho que a lei peca, porque eu acho que ela pegou um modelo internacional, que inclusive é contestado mundialmente, eles são criticados, eles criticam demais. Eu peguei um artigo científico, eu te mostrei ele, e critica de maneira ferrenha muito, né, esse conceito, e vários países não adotam isso, justamente por conta, né, desse aspecto. Há países, eu acho que fica mais grave ainda no Brasil, que é um país que as pessoas costumam ter pouca educação, dificuldade conceitual, o que seria um comportamento disso ou daquilo, dificuldade de analisar o desenvolvimento de um adolescente, de uma criança, e ajustar-se de acordo com esse desenvolvimento, analisar o que é o melhor interesse da criança e adolescente. Então, as pessoas têm muita dificuldade disso. Aí você, desculpa a expressão, mas vomita uma lei que foi importada direto, né, de uma teoria que não é provada ainda se funciona ou não, né? Tem muita discussão sobre isso. A ONU, inclusive, teve até no Brasil. Né? Exatamente. Então, assim, né, Fernando? Então, acho que tem que ser visto com muito cuidado esse tipo de situação, deve se apurar 2, 3 vezes antes de sair aplicando por aí dessa forma. Mas o que eu ia conceituar, trazer para você é o seguinte: eu acho que talvez você pode dizer do ambiente clínico e psicológico qual que é a importância da mediação familiar para tratar desses comportamentos negativos. A mediação é um caminho muito legal porque ela não está em busca de culpados, ela não quer achar a culpa é desse, então vamos punir esse ou aquele. Ela quer entender o que está acontecendo naquele contexto, né? E aí tentar intervir de alguma forma a poder auxiliar, né? Mediar, né? Essa mediação aos envolvidos, a criança, mas também o genitor que aliena o outro. Muitas vezes o que aliena não
às vezes acontece dele alienar sem se dar conta de que ele está alienando. Exatamente. Né? Porque é uma questão assim que ele está vivenciando e que ele projeta assim sem se dar conta da repercussão que isso vai ter no seu filho. Isso. Né? O mal-estar que ele está fazendo para o filho, ele ama, ou ela, né? Ama o filho, mas ele está provocando um mal que vai deixar um registro ali, né? Na constituição da identidade, né? Do eu do filho, né? E muitas vezes ele também não está se dando conta, né? Então, assim, mais do que culpados, né? De quem que é a culpa, isso punir, mas entender o processo e apontar, ó, isso aqui você está vendo, você percebe, muitas vezes a pessoa nem Ou seja, ter um olhar mais geral, mais completo, né, Nathan? Sim. Só que você falou uma questão interessante, eu estou pensando já que como realizar uma mediação, por exemplo, familiar, aplicando a técnica da mediação mesmo, com a utilização de psicólogos na audiência, né, como se fosse uma audiência concentrada da infância, a gente aplicava isso em processos cíveis. E é claro, com o negócio jurídico processual que as partes aceitam, todo mundo aceita essa forma de solução, reunimos todo mundo numa mesa redonda ali para discutir essas questões. Eu acho muito mais eficaz do que às vezes o juiz ouvir uma testemunha aqui, outra acolá, um modelão brasileiro, né? Aí ouve um, ouve outro e uma sentença vai sair no meio impondo alguma solução, que vai muitas vezes, né, piorar a situação, né? Vai escalonar o conflito. Então você inverte uma guarda ali, aplica uma advertência acolá, mas isso não resolve, porque o problema é muito maior do que simplesmente pontualmente aplicar ali uma solução. Às vezes essa intervenção pontual, né, ela é um recorte, assim, mas às vezes a gente precisa entender, né, um processo, precisa de uma transformação, né, também, que às vezes é muito importante fazer isso. E tem técnicas muito modernas, por exemplo, eu vinha falando contigo agora sobre as oficinas de parentalidade, não só restaurativas, como as preventivas, né, para buscar ali o esclarecimento das pessoas, inclusive o que é comunicação não violenta, o que é comunicação violenta, o que é tecnologia não violenta, e também explicar quais são os condutos que podem ou não podem gerar ali alienação parental para essas pessoas, e mais com espiritualidade. Eu acho que nós temos também o dever de trabalhar de forma mais ampla com as pessoas, eu acho que mais eficaz, né, Fernando? Então, assim, eu vou agradecer demais a sua participação aqui novamente no CBcast. Esse é o nosso episódio 60, né, Fernando? E sempre trabalhando com temas aí que realmente podem mudar um pouco o foco aí desses conflitos, e agradecer demais você pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Obrigado, até mais. Um abraço a todos.